Muito bem. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo essa live. Estamos iniciando aqui com muita alegria no coração, mais um estudo do santuário. E dessa vez nós ainda estaremos aqui estudando a vestimenta do sacerdote. Na última aula, que está gravada inclusive, eu eu fiz uma pergunta, e a pergunta, eu disse que havia uma peça, e essa peça era a peça mais importante, a peça mais complexa do santuário, ou melhor, da vestimenta do sacerdote. E eu perguntei, que peça era essa? Bem, essa peça está escrita em Êxodo 28, verso 15, e essa peça era chamada de a couraça, ou o peitoral do juízo. Esta era a peça mais sagrada das vestimentas sacerdotais. Sabe por quê? Porque ela autorizava o sacerdote não só a ser, de fato, o sumo sacerdote, mas ela autorizava o sacerdote a ser o juiz, a ser o juiz, o principal juiz de Israel. Gente, esse detalhe que eu estou trazendo aqui agora, ele vai ser muito relevante para o que a gente ainda vai estudar no futuro, né? No futuro. É, isso vai estar conectado com Daniel 8,14, isso vai estar conectado com a nossa doutrina do juízo investigativo, isso vai estar conectado com todo o clímax da razão da existência do santuário, e eu vou dizer mais, a razão pela qual nós podemos, não só somos, mas podemos ser adventistas do sétimo dia, está ligada a essa peça, porque esta peça, ela mostra que esse sumo sacerdote estava capacitado para julgar questões de vida e de morte. Essa função hoje, obviamente, ela cabe a Jesus, um juiz ungido lá do céu, em sua obra no santuário celestial. Quem construiu essa peça? Quem elaborou essa peça? Bem, nós já sabemos que o grande construtor, fático, né? Aquele construtor que botou efetivamente a mão na massa, esse cara era o Bezalel. Então, ele começa a confeccionar esse peitoral com que tecido? Com o mesmo tecido ou um tecido semelhante ao véu, aquele véu que havia no santuário. Então, é necessário enfatizar frequentemente que aonde quer que esse pano, esse tecido, seja encontrado no santuário, ele simboliza a natureza humana de Cristo. Onde isso está escrito? Está escrito em Hebreus 10, 20, né? Que Paulo fala, o véu, isto é, sua carne. Né? Então, o véu, aquele pano, aquele tecido, sempre vai estar ali conectado com a natureza humana de Jesus. E por que é importante nós estudarmos e compreendermos a natureza humana do nosso Senhor Jesus? É porque é a compaixão que flui da sua humanidade, essa compaixão que flui da sua humanidade é a própria base da justiça de Deus. Então, quando a gente fala da justiça de Cristo, a justiça de Deus, a base da justiça de Deus é essa compaixão que vem da natureza humana de Cristo, né? Ou seja, sobre essa plataforma da sua carne, simbolizado pelo véu, esse artífice, Bezalel, desenvolveu o restante desta brilhante, maravilhosa representação do governo judicial de Deus. Essa peça é interessante porque essa peça que está ligada a juízo, isso é tão lindo, gente, isso é tão maravilhoso. É quando a gente começa a estudar isso,
de maneira profunda, nós paramos de ter medo de Deus. Tem muita gente que tem medo de Deus. Quando a gente estuda isso, o medo de Deus, se é que existe, ele é finalizado, ele acaba, ele já não existe mais. E por que ele não existe mais? Ele não existe mais simplesmente porque esta peça, ela ficava sobre o coração do sumo sacerdote. E o que esse coração do sumo sacerdote ele mostra? Que o amor que flui do seu coração, ele deve afetar, vamos dizer assim, ele deve afetar toda, ele deve afetar toda a sua obra, toda a sua justiça, todas as suas decisões. Essas ideias, porque quando Deus manda construir isso, ele está propondo uma ideia. Então, essas ideias, elas apontavam para aquele que era tanto sumo sacerdote quanto um juiz eterno, compassivo das nossas fraquezas. Então, essa peça, ela era medida pelo tamanho das mãos do sumo sacerdote. Olha que interessante. Nós não estamos escritos nas mãos do nosso Salvador? Você pode estar perguntando, então, qual era o tamanho dessa peça? Qual era o tamanho desse peitoral? Bem, o tamanho dele, como eu disse, era de 1 palmo de largura e 2 palmos de comprimento. Então, o que ele fez? 1 palmo de largura, 2 palmos de comprimento. Então, esse tecido, ele era dobrado um sobre o outro. Então, se ele tinha 2 palmos e um de largura e 2 de comprimento, 1 palmo dobrava sobre o outro palmo, em termos de tamanho, e formava, então, um quadrado. Né? 1 palmo de largura e tal, ele era formado um quadrado. Em suma, é isso que eu quero dizer. O peitoral era medido pelo tamanho da mão de um sumo sacerdote. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sacerdote juiz está no controle de tudo. Não tem aquela música que diz: meu caminho ponho em tuas mãos. Não tem essa música? Nela deixa estar minha oração. Né? Então, tamanho das mãos de Jesus. Isso deve dar a gente confiança, certeza de que naquelas mãos, perfuradas por pregos, é que mantém o universo, mantém você. Você está e eu estamos no oco, exatamente no oco de suas mãos, e nem demônios, nem homens pode arrancar você das garras do sumo sacerdote. Também haviam 4 bordas, né? Se era quadrado, você tem aí 4 bordas do peitoral, que eles eram reforçados ali por tranças douradas, trancinhas douradas. E isso formava uma rica borda para esse tecido frágil. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 351. Essa borda de ouro maciço continha o nome de todo o povo de Deus. Um anel de ouro fixado em cada um dos seus 4 cantos. Eles eram depois, então, cada canto tinha ouro, ou seja, tinha uns anéis aqui, né? 2 anéis aqui, 2 anéis aqui. E desses anéis saíam o quê? Saíam fitas, né? Que eram depois amarrados ao éfode, ou seja, esse peitoral era amarrado àquele avental. Lembra que era aquele que era comprido aqui para trás, para frente, no meio aquela borda, não tinha mangas, não era fechado na lateral. Lembra disso? A gente já estudou isso. Então, como a gente já percebe, o peitoral estava precisamente posicionado ao redor do peito do sumo sacerdote, onde era suspenso por 2 correntes de ouro pendurados em seus ombros. Nós estamos nos ombros de Cristo, nós estamos nas mãos de Jesus, nós estamos no peito de Jesus. Ele nos assumiu, gente. Ele nos assumiu. E ele, quando assume, ele não desassume. Né? Ele não desassume. Nós somos assumidos por Cristo e isto é uma realidade incontestável. Incontestável. Ok? Então, os elos da ponta superior dessas correntes eram presas por fitas, eu disse fitas, não disse?
por fitas. Imagina a cor. Qual era a cor dessas fitas? Uma Ferrari para quem acertar. As fitas eram de cor azuis. As fitas eram azuis. E aos feixes dourados que prendiam nessas dragonas que ficavam aqui, essas dragonas de ônix, que ficavam sobre os ombros do sumo sacerdote. Agora, e as superiores, né? Essas argolas tinham correntes, essas correntes tinham nela fitas que eram amarradas nessas dragonas. E nessas dragonas estavam, lembram? Do lado direito, o nome dos 6 primeiros filhos de Israel, do lado esquerdo, o nome dos 6 últimos filhos de Israel, por ordem de nascimento. E então, isso quer dizer que, quando Isaías fala, em Isaías 9, que o governo estaria sobre os seus ombros, isso quer dizer que o governo está sobre os ombros de Cristo, os nossos nomes, simbolizados pelos nomes de Israel, estão nesse governo, nós estamos em suas mãos, nós estamos no peitoral, nós estamos em todo lugar na pessoa de Jesus. Então, e os anéis inferiores? Né? Os anéis inferiores, como é que eles eram? Eles eram também amarrados com fitas azuis, argolas nos cantos superiores das couraças, né? E fitas azuis também prendiam os anéis de ouro em cada um dos seus cantos inferiores, aos anéis de ouro fixado ao éfode. O peitoral, portanto, assim se tornou parte integrante do éfode. Isso é muito, 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 muito. Isso é muito, muito importante. Isso é muito, muito, muito significativo. Sabe por quê? Porque nós somos acusados. A igreja adventista é extremamente atacada. Nossa doutrina, na verdade, ela é extremamente atacada. Mas, irmãos e amigos, quando eu estudo isso, não tem erro. Não tem erro. Nossa doutrina, você pode discordar da igreja, eu discordo de algumas posições de lideranças e tal. Discordo aqui, para mim, mas nós temos, né, cérebro para pensar. Tem coisas que nós concordamos, tem coisas que nós não concordamos. Mas uma coisa, nós não podemos discordar. A doutrina é toda baseada na Bíblia. E isso nos dá a certeza de que o caminho que nós somos ensinados é um caminho real, verdadeiro, pode ser questionado, você pode usar grego, hebraico, falar um monte de bobagem, eu não estou nem aí. Se alguém chega e fala, mas isso aqui, mas Ellen White, não sei o quê, eu estou seguindo em frente, certo? Eu estou seguindo em frente, seguindo firme, seguindo adiante, eu tenho certeza em quem e em que eu tenho crido, porque a nossa doutrina é bíblica. E por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, eu vou falar. O peitoral ligado ao éfode. O que o éfode representa? Ele representa o serviço. O serviço. Então, se o peitoral, pensa comigo, vamos lá. E a gente não pode só ficar aqui ouvindo, né? Porque acha legal, acha bacana, eu tenho um conhecimento a mais. A gente tem que conectar isso com a fé, com a certeza da nossa salvação, a certeza de que Deus está no controle de tudo e não importa o que aconteça. Pode cair o mundo, estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque o nosso Deus não dormita. Ele não dormita. O guarda de Israel, o nosso guarda, ele não dormita. Então vamos lá. O éfode não representa serviço. Eu expliquei isso aqui, está na Bíblia. O éfode representa o serviço. Então, quando ele colocava aquele avental, significa que ele estava em serviço. Eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou sendo servo, eu estou fazendo a obra. É isso que o éfode queria dizer. Quando o sacerdote usava o éfode, ele dizia: eu estou indo trabalhar. E Cristo falou o que lá em Mateus? Ou eu e meu pai trabalhamos até agora. Aí as pessoas dizem que ele transgrediu o sábado, que ele aboliu o sábado porque ele trabalhava. Olha, o trabalho dele qual é? E ele trabalha. E vou dizer, você acha que lá no céu a intercessão para porque é sábado? O que vocês acham? Hum? Vocês acham que lá no céu o juízo parou no dia de sábado? A intercessão para porque é sábado. Porque o trabalho de Cristo é o trabalho do sacerdote. E o sacerdote, sim, poderia trabalhar no sábado.
trabalha todo dia. Todo dia. Todo dia havia sacrifício. Agora, nunca foi dito na Bíblia que Cristo, que a gente pressupõe que tenha sido carpinteiro, porque o pai dele o era, né? O pai terreno, o pai postiço, né? O pai que Deus deu para ele de presente, para ajudá-lo aqui na terra. Aliás, eu estou preparando um sermão sobre José. Lindo, vai ser lindo esse sermão sobre José, o pai postiço de Jesus. O caráter desse homem que eu vou discutir nesse sermão é extraordinário. Vamos lá na frente, um dia eu vou pregar e eu aviso vocês, se vocês puderem estar lá, né? Eu receberei com muito prazer. Mas olha só que interessante. Se o éfode representava o serviço e o sacerdote está trabalhando, então aquele peitoral que estava ligado ao éfode, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe um serviço ligado a juízo. Se existe um serviço ligado a juízo, e, portanto, aquele éfode mostrava que o sumo sacerdote era também juiz, ele tinha uma competência de juízo. Então, quando você liga a competência de juízo com o éfode ou o avental que representava serviço, e quando a gente define o que é competência, competência é, de fato, um exercício de uso, um exercício de uso. Então, ou seja, não há competência. Eu estou construindo um conceito para você ter argumento, sabe? Tanto para o teu coração quanto para quem questionar a tua fé. Competência é um exercício de uso. Competência não é blá blá blá. Competência não é uma declaração. Competência é uma atuação. Eu me torno competente cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais, à medida que eu coloco em prática, ou seja, em uso, o que eu declaro. Eu declaro assim, por exemplo, imagina que eu declarasse, eu sou um excelente carpinteiro. Então eu tinha que dizer, olha, porque eu já trabalhei tantos anos na carpintaria. Eu não poderia dizer, eu sou um excelente carpinteiro porque eu estudei carpintaria. É muito interessante isso, né? Por que que você acha que o engenheiro, o psicólogo, o médico, quando eles estudam a teoria, eles vão fazer estágio? Por quê? Porque ele passou 3, 4 anos estudando a teoria e agora ele vai transformar essa teoria em competência. Porque competência não é informação. Competência é informação colocada em prática. É isso que me torna competente. Então, quando eu pego o éfode ligado ao avental, o avental está dizendo que aquele sumo sacerdote é competente no que faz, porque ele serve, ele está fazendo, ele executou. Aí, quando você associa o éfode, que representa o juízo, ligado à competência do serviço, eu não posso, de forma alguma, desconectar uma realidade. Há um juízo em andamento. É isso que eu quero dizer. Porque há um serviço sendo executado. Um serviço executado, incluindo juízo. Está entendendo agora? Porque também nós acreditamos, entre outras coisas, no juízo que está acontecendo no céu nesse momento. E Deus deu até a data para esse negócio começar. Está compreendido, então? Por que, que o éfode, junto com o peitoral do juízo, é importante estarem ligados? Então, eu afirmo, com base no peitoral e com base no éfode, que existe um serviço de juízo acontecendo neste momento. E na próxima aula, quando a gente começar a entrar nas pedras que existem, nós vamos estudar pedra por pedra. E já começa na próxima aula, se Deus assim permitir. Vocês vão ver que coisa mais fantástica. Eu fico triste, sabe? De verdade. Eu falo isso pro Robert, né? Pro Betinho. Sabe quantas pessoas nós temos na sala aqui? 18. Eu comigo, né? 18 comigo. Então, um total de 17. Como eu disse, eu não procuro palco. De jeito nenhum. Mas
Eu fico triste as pessoas não quererem essa informação. Meu Deus, né? Sabe, eu fico impressionado com isso. Eu queria ver detalhe, né? Exata prática sobrepõe a teoria. É mais importante fazer do que conhecer. Só que eu vou te falar uma coisa, o Claudinho. Sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas declaram mais do que fazem. É por isso que o YouTube está cheio de influencers por aí. Gente que acha que sabe, mas não sabe, né? Competência é um exercício de uso. Mas vamos voltar aqui à aula, que ela está muito legal. Vamos continuar aqui para frente. Olha só. Então, esse conjunto representava aspectos, né, da pessoa de Jesus Cristo. Entende? E também indicava que a justiça e o julgamento eram esses elementos vitais do serviço do sumo sacerdote. Então, a força do ombro, onde eles estavam ligados, onde estavam as pedras de ônix, sobre as quais estavam escritos os nomes dos 12 filhos de Israel, que sustentava o peitoral seguro pelas correntes de ouro, amarradas com fitas azuis, estavam amarradas aonde? A ternura do seu coração, que estava no peitoral. As fitas azuis que amarravam as correntes de ouro ao peitoral, representando a lei e sua perfeita obediência, e as correntes de ouro, representando a sua fé e amor. Então, olha que interessante. O éfode representa o serviço, o peitoral representa o juízo, as correntes de ouro que prendem, né, esse peitoral ao éfode representa a sua fé, o seu amor. As fitas azuis que amarram essas correntes de ouro, as dragonas que ficavam sobre os ombros, representam o quê? Representa a sua obediência, porque o azul representa a lei de Deus. Gente, é muito simbolismo lindo. E essas pedras sobre os ombros dizem claramente toda essa estrutura de serviço, de governo, de obediência, de fé e de amor estão sobre os seus ombros, sobre o governo, sobre o controle. E eu e você estamos em suas mãos. Oh, gente, é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho certeza que quando Paulo olhou pela fé para aquela cena do sacerdote, ele enxergou, por isso que ele ficou extasiado, por isso que Paulo olhava e falava assim, eu não mereço, eu sou o pior de todos, porque eu estive lá dentro, eu estudei isso desde pequenininho, eu era um escriba, eu era um fariseu, e eu nunca entendi isso, e eu persegui aqueles que entendiam. Esse era o desespero de Paulo. É por isso que Paulo dizia, dos quais eu sou o principal. Então, todo esse conjunto, ele mostrava a beleza e o poder do nosso grande sumo sacerdote e juiz. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga, o que eu quero nesse estudo, sabe o que é de verdade? É que a tua fé se fortaleça. Que você não tenha nenhuma, zero dúvida, não de Deus, mas da tua salvação, do plano que foi estabelecido para que nós pudéssemos ser salvos. Não duvide, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque crente não canta dúvida, crente não ora dúvida, crente canta certeza, crente ora certeza. A gente não pode ter dúvida, em nenhuma hipótese. Tá? Uma... nenhuma hipótese alguma. É, Apolinário, que Deus te abençoe também. Uma semana desafiadora. Agora, eu pergunto, a peça está completa? Nada. A vestimenta está pronta? Nada. Para aí? Não. Bem, o sumo sacerdote também usava um gorro sacerdotal, um gorro branco, regular. Então, para completar esse símbolo, essa insígnia, havia um turbante bonito. Ele era feito de gaze de linho,
finamente tecido. Sabe quantos metros tinha isso? Ele tinha 8 metros de comprimento. Então, ele era primeiro enrolado em torno da cabeça. 8 metros enrolando. Aí ele virava aquele, como se fosse um capacete, né? E também havia, isso está em Êxodo 28, tá? 26 a 38. E também havia uma cobertura para as cabeças, e ele era chamado de Minefet, ou Minepet, ou Sanip, ou Senipá, e que deriva da palavra sanapá, ou sanap, e significava envoltório ou invólucro. Você pode ver isso em Levíticos 8:9, 16:4, Êxodo 28:4, 37:30, Êxodo 29:6, Êxodo 39, 28 e 30. Essa cobertura, ela às vezes era chamada também de diadema, aliás, e 11 vezes, né, de mitra. Então, ela era chamada de diadema e 11 vezes ela era chamada de mitra também. É interessante que a gente escuta a palavra mitraísmo. Lembra que eu já falei que o catolicismo não é uma religião cristã, ela foi, mas não é mais? Ela é uma religião mitraica. Ela foi contaminada pelo pensamento de mitraítico. Estudem sobre isso. Leiam, estudem, ouçam Walter Waite. Tem uma série no YouTube chamado Ataque Total. São 32 palestras de 1h30, 1h40, mais ou menos, cada uma. Você vai ficar estupefato. Assista. Eu já assisti todas elas. E de vez em quando eu vou lá e assisto de novo. Né? Assisto de novo. Chama-se Ataque Total. Tem uma outra série dele chamada de Roma a Malta, de Malta a Roma. Muito boa também essa série dele. E tem uma outra série do Walter Waite. Walter com W. V-I-T-H no final. Walter Waite, ou Walter Waite. Ele também tem uma série chamada Total Transformation, ou Transformação Total, que é realmente uma série espetacular. Vale a pena você dar uma olhada lá, tá bom? Então, continuando aqui, eu quis falar sobre essa série do Dr. Walter Waite, porque ele fala sobre mitraísmo, ok? A mitra do sumo sacerdote, aliás, essa palavra, ela significa beleza, ornamento, e na língua hebraica, ele está falando ali de uma coroa real. Então, essa mitra do sumo sacerdote, que consistia nesse turbante de linho branco, ele tinha preso a ele um cordão azul. Aí o azul de novo aí. Esse é representando o quê? Obediência. E uma placa de ouro. Gente, isso é muito sério para mim. Uma placa de ouro. E sabe o que estava escrito nela? Santidade ao Senhor. Isso em Patriarcas e Profetas 3:5:1. O que esse capacete, né? Essa mitra toda, né? Essa é como se fosse uma diadema, essa fita azul, essa placa escrito santidade ao Senhor. O que isso indicava? O que isso representava? Ela representava que os pensamentos do sumo sacerdote foram levados cativos à vontade de Deus e foram limpos e brilhantes. É isso que Paulo tinha em mente quando ele escreve isso em 2 Coríntios 10, no versículo 5. Olha, quando eu falo para alguns amigos meus, cara, não olhe isso, meu irmão. Não escute essa música. Sabe por que eu digo isso? Por causa disso. Porque o sacerdote, e nós não somos, o que a Bíblia fala de nós? Ela diz que nós somos o quê? O quê? Nação santa. Sacerdócio real. Por nação santa.
povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele, ou seja, como é que eu posso proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Então eu pergunto, o que é obra das trevas? Se eu escuto música das trevas, se eu ou vejo cenas das trevas, se eu tenho linguagem das trevas, então eu não saí das trevas. Quando eu saio das trevas e vou para a luz, aqueles pensamentos que eu tinha nas trevas, eles são levados cativos ao dono da luz. Então, por mais que eu goste, talvez ainda, daquilo que eu gostava no tempo que eu estava nas trevas, eu agora não faço mais, porque eu estou na luz. Nas descrições encontradas na profecia simbólica, lá de Apocalipse, o que é que João vê? Ele vê os cabelos de Cristo como mais branco. Ou seja, aquele turbante agora é os cabelos brancos de Cristo, que quer dizer o quê? A pureza de quem usa. Nossos pensamentos precisam ser purificados. E sabe como eles são purificados? Eles são purificados quando. Isso é um detalhe importante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fez seu cérebro. Ele sabe. Ele sabe como seu cérebro funciona. E se você e eu queremos ter pensamentos puros, primeiramente, nós temos que ter cuidado com aquilo que entra dentro. Eu não posso, eu não vou ter, é impossível ter pensamentos puros se eu vejo, escuto o que é impuro. E a pergunta é: o que é impuro? Impuro é tudo aquilo que a Bíblia declara que o é. Não só o que eu declaro que é. Então vamos lá. O que a Bíblia declara que é impuro? Por exemplo, ela diz que ódio é impureza, lascívia é impureza, violência é impureza, crime é impureza, não é? Não é isso? O que mais é impureza? Palavra torpe é impureza, inveja é impureza, ciúme é impureza, não é? Ganância é impureza, cobiça é impureza. Agora pensa bem, eu me coloco diante de um filme. Nesse filme tem traição, isso é impureza? É. Nesse filme tem cenas picantes, é impureza? É impureza. Nesse filme tem ciúme, inveja, traição. Meu Deus. Aí eu oro, Senhor, dá-me pensamento puro. Ele vai virar para você e falar, não dá, ué. Do jeito que você está fazendo, não tem como não, ué. Você está entupindo a sua mente desse tipo de coisa. Aí você quer ter uma mente pura? Não vai ter. Impossível. Esquece, não vai ter. Aí você fala assim, Senhor, dá-me pensamento puro. Aí você põe no teu carro, no teu iPhone, no teu fone, ou no teu rádio, seja lá onde você escuta, uma música que fala que eu vou te pegar, eu vou não sei o quê, eu vou chorar, você é a coisa mais linda e eu vou te levar não sei para onde, vou fazer não sei o quê. Você quer o quê? Hã? Aí vem aquele som cheio de ritmo, acelerando o teu cérebro, colocando o teu cérebro num ritmo que não é o ritmo nem do coração e nem o ritmo biológico, totalmente fora, sincopado, todo ritmado.
E começa a mexer teu corpo, você começa a dançar, começa a pular, tua mente entra num processo de serotonina, ou seja, excesso de serotonina é, na verdade, uma das razões da pessoa alucinar é o excesso de serotonina. E excesso de serotonina, dopamina, o que que é? Essa busca de prazer terrível. Aí Deus está dizendo, você quer ter pensamento impuro? Como é que você vai ter pensamento puro, perdão, se você está escutando isso? Aí Deus está dizendo, você quer ter pensamento puro? Não se envolva com bebida alcoólica, essas bebidas terríveis. Aí você vê a crentaiada enchendo a cara de cerveja, e bebendo vinho, e bebendo champanhe, igual o povo das trevas faz. Aí eu quero ser o povo da luz. Gente, não tem jeito, nós temos que ir na contramão do mundo. Quem quer ir para o céu tem que ser radical. Não Cristo diz, o que que Ellen White diz no Desejado? Que Cristo não condescendia com o pecado, nem em pensamento. Então, nós condescendemos. Por quê? Porque a gente fica duvidando de que aquilo é pecado. Olha para a Bíblia diz, isso é pecado. Então pronto, isso é pecado. Quem define o que é pecado é a Bíblia, não sou eu. Então, se a gente quer ter essa mitra pura, limpa na cabeça, a gente precisa fazer isso. Aí você fala assim, tá, mas Jonathan, eu já vivi nesse mundo. Eu já vivi, é verdade. Então você já tem registro, você já tem histórico, você já tem mente, que já foi contaminada com esse tipo de coisa. Aí você pode se perguntar, então, agora eu estou perdido? Né? Igual o Claudinho está falando, novela da Globo, né, Túlio? Desculpa, novela da Globo, essa coisa toda. Não só novela, qualquer essa porcariada toda que está aí. A gente tem que ser muito seletivo, muito seletivo. Se a gente quer alguma coisa. É quase impossível hoje em dia. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é que você fala assim, tá, mas eu já tive nesse mundo lá. Então, é agora. Ah, você já teve? Você já tem história? Você já tem memória? Você já tem registro? Beleza. Deus não leva em conta o seu tempo de ignorância. Então, o que você tem que fazer agora? É levar cativo todo esse pensamento. Primeiro, não abastece mais, não alimente mais, e cada vez que um pensamento vier lá do porque está registrado, ou seja, vier do estoque da sua memória, surgir um pensamento, ou você surgir um desejo, o que você faz? Leva isso cativo a Deus. Ora, volta para a Bíblia, sai, toma uma chuveirada, faz qualquer coisa, mas você está dizendo para o céu: eu não quero isso mais da minha vida. E Deus te purificará. Vai chegar um dia, eu te garanto, isso é neuroplasticidade, que o cérebro vai ficar tão claro para ele de que você não quer isso, de que você não quer isso. A Claudinha e o Robert, que está aqui na sala, sabem perfeitamente o que eu vou falar aqui agora. Duas pessoas muito queridas para eles, duas pessoas que eles conhecem, fizeram comigo um tratamento chamado neurofeedback. Ou seja, essas pessoas estavam com alguns desequilíbrios nas frequências cerebrais e nós colocamos a frequência cerebral na frequência correta que Deus criou. Frequência alfa, beta, gama, delta, e chama um trabalho de neurofeedback. É uma coisa muito simples. Imagina que uma frequência está fora do lugar, né? Por exemplo, a frequência alfa tem que funcionar entre 8 e 12, ou seja, 8 e 12 pulsos por segundo, ok? É isso que ele tem que fazer. Aí, de repente, ele está em 6 ou está em 20, o que a gente faz? A gente faz um trabalho de trazer essa frequência para esse range que ele precisa estar. Sabe como é que a gente faz isso? A gente coloca a pessoa para assistir um vídeo e todas as vezes que o cérebro dela ou da pessoa sai dessa frequência, o vídeo trava. Sabe o que é travar? É dizer o seguinte: olha, não adianta você querer sair da frequência. Toda vez que você sair da frequência, eu vou travar você. Até você aprender que não pode sair dessa frequência. E foi isso que nós fizemos com essas. Até, se vocês quiserem comentar aqui, a Claudinha e o Robert, validando isso que eu estou dizendo,
que aconteceu? Essas pessoas fizeram 20 sessões, um pouco mais, ou 30, se não me falha a memória, e hoje você vê resultados, pelo menos a informação que eu tenho deles, é que você vê resultados nessas pessoas. Por quê? Porque a gente colocou a frequência no lugar. Mas como é que a gente colocou a frequência no lugar? Olha, chegando para o cérebro dizendo não, 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 igual menino birrento. Não, 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 menino quer mexer, não, até que ele entende que não é não. Então chega uma hora que se você tanto diz não para aquilo que você tanto gosta, para o cérebro, ele vai falar assim, ah, já sei, entendi, não vai ter jeito. Você não vai gostar mesmo, né? Aí a pergunta é, ah, mas isso é salvação pelas obras? Aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. É salvação pelas obras se você não buscar poder de Deus para fazer isso. O que o poder de Deus faz com você? O poder de Deus não vai decidir por você. O poder de Deus não vai escolher por você. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar vontade. Entende? Quando você coloca esta vontade na vontade de Deus, a vontade é assumida pelo Espírito Santo. Então, ou seja, por mais que você tenha esse desejo, porque desejo é diferente de vontade, é aí que eu te pego. Se você, mas a vontade, não. Desejo é um querer passivo, a vontade é um querer ativo. Então, o desejo está lá dentro, ele é passivo, ele está lá, ele vem, ele independe da sua vontade, ele vem, o desejo vem. Agora, quando eu pego, aí o que, que a vontade faz? Primeiro vem o desejo, aí a vontade vem e fala assim: ai, eu vou fazer isso que o desejo quer, eu estou com muita vontade de fazer isso que o desejo quer. Só que aí a vontade já é escolha. Aí você fala assim: não, mas quer saber de uma coisa? A vontade do meu Deus para isso é diferente da minha vontade. Então, ele é o meu Senhor. Então, eu vou ceder a minha vontade à vontade dele. É mais ou menos assim. Imagina quando você chega num ônibus ou no metrô e você chega e você senta. E você senta numa cadeira, certo? Não é cadeira para idoso, não é cadeira para cadeirante, não é cadeira para pessoa com algum problema de mobilidade, nada disso, certo? A cadeira é sua. Aí chega uma pessoa de idade, chega uma pessoa carregando um bebê no colo. Fala a verdade para mim. A viagem é longa, você está cansado. Você quer levantar da cadeira? Claro que não, a cadeira é sua. E por direito. Você está com vontade de continuar sentado ali. Mas você olha para aquela pessoa, aí entra em cena teus valores, tuas crenças, tua moral. E você fala assim, mesmo com vontade de ficar sentado, você vira e fala assim: senhora, está com o bebê no colo. Você quer sentar aqui? Ah, pois não, senhor. Muito obrigado. Aí você se levanta, mesmo contra a sua vontade, e a pessoa senta na cadeira. Eu pergunto: você cedeu sua vontade para quem? Para aquela pessoa. Assim é com Deus. Nós estamos sentados na cadeira do nosso ego, querendo tudo que o ego quer, que o desejo quer. A vontade está dizendo, ou melhor, o desejo está dizendo: pega a cadeira, senta na cadeira. A cadeira é sua. Você tem o direito de sentar na cadeira. É bom sentar na cadeira. Você vai ficar em pé, você vai sofrer, suas pernas vão doer. Vão doer. Senta na cadeira. Para que você vai levantar? Deixa ela aí. Ela escolheu entrar no metrô lotado. Ela só trouxe essa criança só para querer pegar seu lugar. Sabe por que essa mulher anda com essa criança? Quem nunca pensou isso, gente? Sabe por que essa mulher anda com a criança? Essa criança tem impressão, pode estar no chão. Ela só anda com ela no colo para pegar meu lugar. Mas você não pensa nada disso. Sabe o que você faz? Mesmo se você pensar, ainda assim, você cede a tua vontade para ela. Assim é com Deus. Você cede esse desejo que gerou essa vontade para Deus. Aí você faz isso uma vez. Você faz duas. Mas sabe o que não faz você desistir? Eu vou te dizer. É aí que entra a oração. É aí que entra o estudo da Bíblia. Portanto, o estudo da Bíblia, a oração e o testemunho é que te dão o quê? Poder.
força moral, força motivacional para continuar cedendo. Agora você entendeu o que é santificação? E aí você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, até que um dia eu vou te contar o que vai acontecer. Entra uma mulher no trem, você nem pensa mais, você só levanta. Senta, senhora. Você nem questiona mais. Não tem nem questionamento mais. Por quê? Porque aquilo foi repetido tantas vezes no seu cérebro. E o que eu disse? Competência é exercício de uso. Você repetiu tantas vezes isso, que se tornou parte de você. Isso é o selamento dos 144 mil. Entendeu agora? Será que... Não esqueça, eu fiz essa analogia para você sempre pensar. O pecado, o meu gosto, o meu desejo é eu sentar na cadeira. Mas eu preciso ceder essa cadeira do ego para que Cristo sente nela. Entende? Então, esse é o ponto principal aqui. Isso é ter esse capacete na cabeça e ceder a sua vontade à vontade de Deus. E aí, os seus pensamentos vão ficar mais puros, mais limpos. E é pela contemplação. Aí, olha só, você não escuta mais essas novelas da vida, não vê mais essas coisas, e você começa a ler Bíblia, desejar todas as nações, você começa a ler patriarcas e profetas, profetas e reis, você começa a ler Caminho a Cristo, você começa a ler testemunhos, você começa a ler uma boa meditação, você começa a ler uma boa lição, e a tua cabeça vai se enchendo de Jesus. Aí você começa a pensar nele, falar dele, querer estar com ele, sua conversa gira em torno dele, outras conversas já não interessam mais. Aí as pessoas viram e falam assim: você é muito radical. Sou mesmo, com muito prazer, com muita alegria. Isso é ser radical cristão. Sabe, continuando o texto aqui, a questão do sacerdócio, esse diadema de linho branco também exibia uma outra coisa em Cristo. Exibia sua sabedoria, suas experiências milenares. Você acha que Cristo, que fez o homem, que conhece como ninguém a história da humanidade, não vai entender você? Ele é sábio. Ele é sábio. É interessante que apenas uma vez na história sagrada é usada essa palavra rara, coroa, para se referir a isso que está na cabeça. Isso está em Lamentações 5,16. Então, a Bíblia descreve como diadema que aquele rei idólatra, né? Aquele rei idólatra deixou ser lançado, aquele rei de Israel idólatra, deixou ser lançado no pó. Séculos mais tarde, quando o Salvador, sumo sacerdote, veio viver entre os homens, ele assumiu isso por direito, essa coroa. Mas o que deu direito de ele assumir a coroa foi aquela coroa de espinhos que ele usou antes. Lembra do conselho de Jesus à igreja de Cristo no período de Filadélfia? Lembra dele? Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por fim, com toda essa indumentária pronta, agora estava lá tudo pronto, o turbante, aquela coroa, a fita azul, a placa de santidade ao Senhor. Agora chegou um momento muito bonito que foi a coroação, a cerimônia. Eu estou falando aqui, estou arrepiando, porque eu fico imaginando como que foi que aconteceu isso. A cerimônia de coroação do sumo sacerdote. Na frente do turbante do sumo sacerdote e acima da sua testa, uma placa de ouro chamada Ziz, em forma de pétala de flor, era presa por essa fita azul a esse cocar. Isso tem Êxodo 38, 36 a 38. Esse sinal da lei de Deus estava ali para disciplinar sua mente e guiar sua vida. Essa realeza de sua mente, ela foi reforçada pelo ouro da fina fé e do amor.
sobre, então, essas palavras, sobre essa, estava escrito aí, santidade a Jeová, santidade e plenitude para Deus. Isso está em Desejar das Nações, página 556. Jeová é o único ser que pode dizer: eu sou o que sou, absoluto, perfeito e imutável. O sumo sacerdote, então, na unção, seria ainda coroado e ungido com o óleo de Deus para manter diante dele a autoridade do Espírito Santo, que deve ser primordial na vida do sacerdote. Olha o que Deus tinha a dizer sobre essa coroa. Ela estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas sagradas, que os filhos de Israel santificarão em todas as suas ofertas sagradas, e estará sempre sobre a sua testa, para que sejam aceitas ao Senhor. Então, somente porque o sumo sacerdote, isso é muito importante, é coroado rei em santidade, é que ele pode levar a iniquidade do povo. Portanto, santidade é o que o sumo sacerdote real, Jesus, é em si mesmo. Portanto, observe a garantia de Deus para nós de que uma vez que ele é coroado, e Jesus foi, com essa marca de santidade ao Senhor, o céu garante o sucesso de seu ministério. E Jeová promete que o seu povo penitente é aceito no amado. Então, santidade é o que Jesus é. A santidade do sacerdote é plena, rica e suficiente. Para quê? Guarde isso. É a santidade plena de Jesus que compensa a nossa iniquidade plena. Então, é a santidade que Jesus é que dá vida a cada um dos seus seguidores. Vamos finalizar esse estudo, já estamos chegando nos finalmente. Vamos agora revisar o significado de cada uma dessas partes das vestes de Arão, pois elas ou nelas se concentram Cristo, o nosso Rei, sumo sacerdote. Vamos dar uma revisada então. As 4 vestes de linho fino, puro e branco, exibem o caráter da perfeita pureza e retidão, tanto do sacerdote quanto do sumo sacerdote. Esses tecidos brancos, eles mostram acima de tudo que a justiça imputada e comunicada de Cristo, perfeitamente aceitável de Deus, pode fazer pelos homens pecadores. E Jesus, ele pode usar esses cinco elementos do vestuário, porque ele é perfeitamente justo e justificador dos que o buscam. E quais são essas vestimentas? O calção, a túnica, o éfode, né? Todos eles estão ali. O cinto de linho branco. Então, como membros do sacerdócio real de Cristo, a gente deve perguntar ao nosso coração até que ponto nós já chegamos a ser como Cristo, termos nele o nosso exemplo. Quando nós começarmos a nos indagar, nós chegaremos ao ponto de dizer que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa eficaz para ele, até que os nossos próprios seres sejam feitos semelhantes a ele. Eu não posso ser ou fazer o que Jesus faz ou fez se eu não for semelhante a ele. E como é que eu me torno semelhante a ele? Já expliquei isso anteriormente, agora há pouco, mas sempre e somente pela graça por meio da fé. Para nos capacitar a alcançar esse ideal, Jesus está pronto a imputar em nós o seu caráter, simbolizado por ele nos vestir com as vestes brancas e limpas de justiça, como foi lá no caso do sumo sacerdote Josué. Agora, ele vai fazer isso? Vai. Mas ele só vai fazer isso se estivermos dispostos a entregar nossos corpos totalmente a ele, despojados de nossas experiências passadas
que eu falei aqui antes, e lavadas nas águas do batismo. Lembre de uma coisa, as roupas, elas foram fornecidas a Arão gratuitamente. E nós também podemos aceitar com submissão a apreciação, a riqueza de sua graça em nossa vida e nos tornarmos semelhantes a Ele. E Ele vai nos capacitar e fazer o que Ele designa. E seremos, então, sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio de Melquisedeque não era para passar para outro ou ser substituído por outro. Sobre os ombros do nosso sumo sacerdote, de sua força, ele carrega o nome de todos os filhos e filhas gravados em pedra ao nascerem de novo, o novo nascimento. Quando você se batiza, quando você se entrega, o seu nome é gravado ali. E sobre o coração do nosso sumo sacerdote, de suas ilimitadas afeições, ele carrega todos os seus filhos e filhas de acordo com as suas tribos, suas características específicas nos lugares que eles terão no seu reino. Muito bem. Aqui nós terminamos o estudo das vestimentas do sacerdote. Só que agora o que faltou? Nessa peça sobre o coração do sumo sacerdote haviam 14 pedras, incluindo o Urim, incluindo o Tumim. Então, no próximo estudo, nós vamos considerar essas 14 pedras preciosas e as características das tribos e suas representações registradas nelas no peitoral do sumo sacerdote. Então, olha que coisa linda. Ainda tem as pedras. Eu vou te falar uma coisa, queridos. As pedras vão demorar também. Vai ser um estudo bem profundo, bem longo, mas você vai ver coisas maravilhosas quando eu associar cada pedra ao nome de um filho de Israel. Eu vou analisar o caráter de cada um deles. E vocês vão perceber uma coisa. Eu vou analisar a personalidade de cada um deles. E você, à medida que eu for descrevendo a personalidade deles, você pode fazer uma autoanálise e se perguntar: a que tribo eu pertenço? Olha que coisa linda. E eu vou associar isso também com os fundamentos da Cidade Santa, com os portais da Cidade Santa, fundamentos da Cidade Santa, que estão os nomes dos apóstolos. Cada um dos filhos de Israel tem características de personalidade que se combinam com a característica de personalidade de um discípulo, de um apóstolo. Nós vamos ver tudo isso. Nós vamos descobrir de onde as pedras vêm, como é que elas são, tá? Ô Fabiano, você é uma pedra difícil que só aparece no final da live, tá? Você está dormindo demais. Entendeu, gente? Vai ser maravilhoso. E esse é o estudo que nós faremos na próxima aula. Quero lembrar vocês uma coisa aqui antes de finalizar, antes de orarmos. Aliás, vamos orar primeiro e aí então eu dou o recado, tá bom? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo que nós finalizamos hoje sobre a indumentária do sacerdote. Quanta coisa linda aprendemos aqui. Ó Senhor, dá-nos um pensamento puro, dá-nos uma alma pura, dá-nos a pureza de Cristo, a alma de Cristo. Que nós sejamos a vida de Cristo, exemplos, que Cristo possa viver em nós o que ele viveu enquanto esteve aqui na terra entre nós. Senhor Deus, abençoe a cada um que está conosco nesta manhã, que a tua graça possa ser presente e alcançar a todos, e que repouse a tua paz sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Olha só, é o seguinte, quando você assistir esse vídeo lá no canal, é de graça. Eu nunca pedi isso, mas depois me falaram isso e faz sentido. Você quer que esse tema chegue a outras pessoas? Eu quero lembrar uma coisa a você. Eu não ganho nada com isso. Esse canal não é monetizado, ok? Eu não monetizo, não monetizarei, nunca. Nem um centavo. Eu invisto, eu não gasto. Desculpa, eu invisto, eu não ganho. Eu não gasto, eu invisto para ter isso aqui. Então, deixando isso posto, de que eu não busco dinheiro, não busco nada disso,
Não busco fama, reconhecimento, não quero saber. Eu quero que Cristo seja exaltado. O santuário seja conhecido. Não eu. Eu vou morrer um dia, mas eu quero que isso um dia fique, se Jesus não voltar até lá, e as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, para que mais pessoas tenham acesso, sabe o que você faz? Assista lá e comente o que você achou. Vai lá e se inscreva. Vai lá e coloca lá o gostei lá, o like lá. Coloca lá. Sabe por quê? Para que outras pessoas possam ter acesso. Nem fala meu nome, pelo amor de Deus, não me elogie, não fala nada, eu não quero saber disso. Fala o que. Veja bem, detalhe importante: não faça elogios a mim. Por favor, eu não quero. Eu quero sim que você coloque lá o que, que a mensagem está fazendo para você. Me esqueça, eu não existo, tá bom? Não me dê elogios, não. Tá bom, gente? E outra coisa, a série que a Claudinha está pedindo aqui é o Walter Veite, Ataque Total. A série chama Ataque Total, o Walter Veite. Também Total Transformation, Transformação Total. Já está tudo dublado em português, tá bom? Né? De Roma a Malta, acho que tem isso também, uma série muito boa, é mais curtinha. Ok? Então, posso te pedir isso? E outra coisa, vou abrir agora aquele combinado que a gente fez, tá bom? Vou abrir agora aqui o santuário para que você faça os seus comentários aqui sobre o que essa mensagem fez na sua vida hoje. Isso me interessa saber, tá bom? Combinados então. YouTube, comentário embaixo, clicar lá no gostei e aqui no WhatsApp você dizer o que essa mensagem hoje disse para a tua vida, tá bom? E pega, daqui a pouco eu já mando o link. Pega o link do YouTube e manda. A pessoa não vai assistir, problema dela. Mande, espalhe como semente. O teu papel é espalhar semente, dar crescimento, tá? Para a semente é Deus quem dá. Vamos orar pela Sandra, tá? Então, vamos orar agora, rapidamente aqui pela Sandra. Senhor Deus, nesse momento chegou uma mensagem aqui. Alguém pedindo, a Sabrina pedindo que nós oremos pela Sandra, que está com câncer. Tu és o médico dos médicos. Tudo está em tuas mãos. E nós queremos colocar a vida da Sandra nas tuas mãos também, Senhor. Ela já lhe pertence. É a tua filha. O Senhor a fez, o Senhor a formou, o Senhor a criou. O Senhor conhece toda a estrutura da Sandra. E se o Senhor assim desejar, e o Senhor assim quiser, e se for da tua vontade, o Senhor vai providenciar os meios para que ela seja curada. Mas se não for da tua vontade, o Senhor também vai providenciar os meios para que ela e a família dela esteja preparada para a decisão que o Senhor tomou na vida dela. Nós pedimos que o Senhor a cure. Nós pedimos que o Senhor dê a ela a libertação desse câncer. Nós confiamos, nós cremos que o Senhor pode fazer. Não sabemos se o Senhor vai fazer, mas nós temos fé no teu caráter, que fazendo ou não fazendo, o Senhor é amor, o Senhor é justo. E é isso que nos dá certeza de continuarmos lutando a batalha da fé aqui. Muito obrigado por ouvir a nossa oração, porque nós estamos pedindo isto, não em nosso nome, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso sacerdote, sumo sacerdote e intercessor, em nome dele. Amém. Então, queridos, que Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado, falando sobre as pedras do peitoral do sacerdote. Já estou lançando aí e o celular está aberto para você mandar a sua mensagem. O que foi essa mensagem para você hoje? Grande abraço.